Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Glória a Deus. Estamos aqui iniciando mais uma live de leitura bíblica. Quem já está com a gente aí em nome de Jesus? Oh, glória! Já tem bastante gente entrando aí para a glória do Senhor. Olha, já temos 40 pessoas de uma vez só. 45, 53, glória a Deus. Aqui estamos nós para mais um dia de leitura da Santa Palavra de Deus. Enquanto nós vamos lendo, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos curando, Deus vai nos libertando, vai limpando o nosso coração e tá sendo uma bênção. Deixa eu pegar água aqui, porque acabei de comer uma pizza, gente. Por quê? Eu estava aqui, faltando poucos minutos para a live, aí eu recebi aqui em casa a visita de duas ovelhinhas, né, aqui de São José da Lapa, como eu gosto de chamar, a Ingrid e o Fabrício. Eles fizeram pizza na casa deles, lembraram da gente e trouxeram pizza para nós. Então, eu comi correndo aqui, né, gente, mas é tão gostoso receber, assim, esse carinho, né, as pessoas lembrando da gente, é muito bom, muito gostoso. Aí eu comi correndo, né, para começar logo a nossa live. Deus abençoe suas vidas. Olha, nós vamos ler hoje o livro de Marcos. Vamos começar o livro de Marcos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Olha, se a gente começar o livro de Marcos, né? A gente vai começar o livro de Marcos. Se a gente tiver live amanhã, a gente vai terminar amanhã. Nós vamos terminar o livro de Marcos amanhã, porque em 2 dias dá para ler o livro de Marcos, né? Mas eu quero saber com vocês, porque domingo é dia de culto. E eu, particularmente, eu vou pregar amanhã, né? Mas se vocês falarem, pastora, vamos no domingo também, vamos fazer live. Aí o que eu vou dizer pra vocês? A gente faz live e eu chamo uma outra pessoa, que eu vou dividir a live com essa outra pessoa, essa outra pastora, e ela vai me ajudar a ler, porque com certeza eu vou estar com a voz cansada, vou fazer 2 cultos amanhã. E aí eu chamo uma outra pastora pra dividir comigo a live e me ajudar a ler. Então, qual é a opinião de vocês? Vocês querem que tenha live amanhã e a gente termina o livro de Marcos amanhã, ou vocês preferem que não? Que a gente faça o nosso devocional, nossa leitura da Bíblia só na segunda. Se a gente mudar para segunda, gente, nós não vamos terminar em junho, claro, né? Então a gente vai adiantar aí mais uma semana, a gente vai adiar mais uma semana, porque se não fizer os domingos, não é verdade? Então não sei quantos domingos vai ter no mês de junho, então a gente vai contando os dias assim depois, tá? Então eu quero que vocês me falem aí, o que a maioria disser está dito. Então vamos fazer o seguinte, para vocês não falarem na live aqui, porque eu vou começar a ler e eu não vou conseguir ver os comentários de vocês, depois que terminar a live vai acabar. Então, o que vocês fazem? Assim que terminar a live, vocês colocam lá, tá? Fala, pastora, minha opinião é, faça na segunda. Minha opinião é, faz amanhã. Aí eu vou ver a contagem de quem escolhe para amanhã e quem escolhe para segunda. E aí a gente decide, tá bom? Em nome de Jesus. Então, assim que terminar a live, você vota. Pastor, eu quero que tenha leitura da Bíblia aos domingos. Não, pastor, eu prefiro que só tenha na segunda por causa da igreja, não sei o que, não sei o que. Tá bom? Aí as pessoas estão falando, descansa, pastor. Ai, gente, eu não... Descansa é só lá no céu mesmo. Porque vai gostar, né, gente? Então, assim, é gostoso demais. Não é cansaço pra mim fazer a obra de Deus, não. Pode ficar tranquilo, que eu tô bem, tá bom? Bora então, em nome de Jesus, vamos fazer a nossa oração e vamos começar aí a nossa leitura da Bíblia. Eu acho que tá todo mundo ouvindo certinho, tá? Gente, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Não diferente, né? Eu acho que é algo que todo mundo já tá pedindo desde a primeira live, para desativar os comentários. Por quê, pastora? Porque às vezes a gente tá lendo e as pessoas estão comentando. Eu não entendo como as pessoas conseguem ler e comentar ao mesmo tempo, mas... Então eu vou desativar os comentários para não tirar a atenção de outras pessoas. Porque às vezes eu tô lendo aqui, dou uma olhadinha, continuo lenta, pra mim tá tudo bem. Mas tem muita gente que fala assim, nossa, pastor, eu perco a atenção quando eu fico olhando os comentários. Então eu vou fazer oração com vocês, a gente vai começar a nossa leitura de Marcos e vou desativar o comentário, tá bom? Em nome de Jesus, para ninguém perder a atenção, todo mundo ficar de olho na Bíblia. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite nos colocamos diante da Tua santa presença para mais um dia de leitura bíblica.
Desde já te agradecemos pelas obras que o Senhor tem feito, meu Pai, através dessa leitura, os testemunhos que têm chegado, as pessoas sendo curadas, como tem sido bonita a superação de muitas pessoas na fé, o crescimento espiritual, tantas pessoas que não tinham essa prática, meu Pai, mas pela constância vão fazer disso um hábito na vida delas. Meu Deus, então eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dê, capacidade, habilidade, força, para que nós possamos chegar até o fim desse desafio para a glória do Senhor. E que esteja debaixo da tua direção, se haverá live amanhã ou não. Que seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, digam glória a Deus. Vamos começar a nossa leitura de Marcos? Como é que desativa? Agora vamos desativar os comentários para todo mundo ler a Bíblia, tá bom? Agora, como que desativa? Vamos ver aqui, desativar comentários. Glória a Deus! Só não saia daí, tá? Tudo desativado agora. Bora ler a Bíblia. Marcos capítulo 1, versículo 1 fala sobre João Batista. Vamos começar? Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deixa eu baixar um pouquinho para não atrapalhar. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então, o batismo é para o quê? Para o arrependimento e para a remissão dos pecados. Expliquei isso também lá na live de Maria. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vocação dos primeiros apóstolos, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu do barco com os empregados, foram após ele. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Versículo 21. Entrar em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sabeis quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: quem é isso? Que é isto? Que nova doutrina é essa?
pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. A cura da sogra de Pedro, versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e a levantou, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos do que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. A cura de um leproso. Versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu, e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te aos sacerdotes, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Capítulo 2, o paralítico de Cafarnaum. Deixa eu só beber um pouco de água aqui. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 1. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Que pode perdoar pecados, senão Deus? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A vocação de Levi, versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus e com os discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham-o seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos:
Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuais os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado, versículo 23. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? E ele lhe disse: nunca lestes que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, e eles e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da apropriação, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Capítulo 3, versículo 1. A cura de um que tinha uma das mãos mirradas. E aconteceu, e outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha uma mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não cumprisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o filho de Davi. E ele os ameaçava muito, para que não manifestassem. A eleição dos 12, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. A blasfêmia dos escribas, versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si.
E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e o príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, mas antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. A família de Jesus, versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Capítulo 4, chegamos na metade já da leitura de hoje. Parábola do semeador, versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. A outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60, outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-lhe acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados pecados. E lhes disse: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem, dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. A parábola da candeia, versículo 21. E disse-lhe: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou da cama? Não vem antes para colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nada se faz para que fique oculto, mas para ser descoberto.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão de novo, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus apazigua a tempestade. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5 de Marcos, versículo 1, o endemoniado gadareno. E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias por ele foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando Jesus o viu de longe, Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Imagina um homem com 2.000 demônios. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe
o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a pregar em toda a Decápole quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Decápole são 10 cidades. A filha de Jairo, a mulher que tinha o fluxo de sangue. Versículo 21. Passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que sare e viva. E foi ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e gastado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude saíra de si, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha já está morta. Para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando-se, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Lindo, né? Marcos capítulo 6, Jesus retira-se para Nazaré. Versículo 1. Partindo para ali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomasse no caminho senão um bordão,
senão um bordão, nem um alforge, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, mas que calçassem as sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. A morte de João Batista, versículo 14. Ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: não é Elias? E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Portanto, mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade. O ouvia. E chegando uma ocasião favorável em Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes, e aos tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, que eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedirdes te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedireis? E ela lhe disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que me dê imediatamente, me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João, e foi e degolou na prisão. Trouxeram a cabeça num prato, e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes, versículo 30. Vamos lá? E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupo
sobre a erva verde. Assentaram-se repartindo de 100 em 100 e 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para os céus e o abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles. Repartiu os peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos. Levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar, versículo 45. Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, foi ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou entre si. Ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes em seu coração estava endurecido. Quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Saindo eles do barco, logo reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos. Onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, entravam os enfermos nas praças e rogaram-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla das suas vestes. E todos os que lhe tocavam saravam. Capítulo 7, penúltimo capítulo de hoje. A tradição dos anciões. Reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Vendo de alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, não se lavam, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? E ele respondendo disse-lhe: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem validais os mandamentos de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o pai e a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixai fazer por seu pai e sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. Muitas coisas fazeis semelhantes a esta. E chamando outra vez a multidão, lhes disse: Ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, e o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa dos seus discípulos e interrogavam acerca da palavra. E ele lhe disse: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que fora dito, que tudo o que de fora entra no homem, não pode contaminar,
porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado para fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, adultérios, prostituição, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia, versículo 24. Levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro saciar os filhos, porque não me convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. A cura de um surdo e gago de Decápolis. Ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe o surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre eles. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Último capítulo de hoje, capítulo 8, a segunda multiplicação dos peixes e dos pães. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tens? E lhes disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, tomando 7 pães, tendo dado graça, partiu-os, deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-lhe diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também los pusesse diante. E comeram e saciaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 homens, e os despediu. O fermento dos fariseus, versículo 10. E entrando no barco, logo no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal dos céus. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tanto os olhos não vedes, tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12.
Quando partiu os sete, entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? A cura do cego de Betsaida. Versículo 22. Chegou a Betsaida e trouxe-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levantou-o para fora da aldeia. E cuspindo nos olhos, impondo as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via de longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. A confissão de Pedro, versículo 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestando-os para que ninguém dissessem aquilo dele, começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Disse abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-se de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz, versículo 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Então finalizamos aí a leitura de hoje. Em nome de Jesus, deixa eu ativar os comentários. Glória a Deus, chegamos aí na metade de Marcos. E aí nós vamos decidir depois se a gente finaliza Marcos amanhã ou na segunda-feira, depende de vocês. Amém? Comentários ativados. Nós vamos fazer já a oração aí para finalizar a leitura de hoje. Que gostoso, né? Uma coisa que muitas coisas eu observei, muitas coisas eu queria parar para falar, muitas coisas eu queria comentar, mas senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Se eu for explicar coisinha por coisinha, assim, então assim, muitas coisas fiquem guardadas nos nossos corações, né? E uma das coisas que eu li que ficou guardado foi que quando Jesus falou para os discípulos, né? Eu vim para pregar a palavra. Eu tô aqui na terra, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Meu objetivo, minha missão aqui é pregar a palavra, é curar os enfermos, é falar do amor de Deus, né? Então Jesus, ele entendia a missão dele nessa terra. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Mesmo os escribas e fariseus ali o tempo todo tentando tirar Jesus da missão, tentando desanimar Jesus, falando dos sábados, falando tanto de coisa, inventando coisas. Jesus foge para cá, Jesus foge para lá, e queria matar Jesus, e persegue Jesus. E Jesus querendo fazer a vontade de Deus, porque ele entendia que é para isso, né? Como ele disse, foi para isso que eu vim. Então a gente nunca deve perder isso no nosso coração, de saber qual é a nossa missão aqui na terra, e a gente jamais se desviar nem para a direita nem para a esquerda, a gente ficar focado na vontade de Deus para a nossa vida, nós possamos estar com os nossos olhos firmes na nossa missão aqui na terra, que sim, é anunciar o reino de Deus, que sim, é curar enfermos, é expulsar demônios, é pregar o reino de Deus, é pregar a vinda de Jesus, que nada venha nos
nos desanimar, que nada venha tirar o nosso foco, que nada venha nos distrair. Jesus, ele não distraía com nada, né, gente? Você vai lendo assim, você fala, meu Pai, eu tenho tanto que aprender. Ele não se distraía com nada, focado ali na vontade do Pai o tempo todo, ensinando a palavra, os fariseus em cima, Jesus fazendo milagre. Jesus falava que não era para falar, né? Ele fez milagre e falou, não conte para ninguém. Aí sai a pessoa e vai falando lá, conta para todo mundo, aí vai ter que Jesus fugir do lugar, porque Jesus estava ali fazendo a obra. E ele fala muito também sobre a dureza do coração, né, gente? Outra coisa que eu observei muito, que os discípulos estavam o tempo todo com Jesus, toda hora eles assustavam com os milagres, eles assustavam, né? E Jesus falou assim, mas vocês não têm fé ainda? Vocês estão andando comigo o tempo todo e vocês ainda são tão tímidos. Vocês têm olhos, vocês não estão vendo os milagres, vocês não estão vendo que é espiritual, vocês têm ouvidos, vocês não estão vendo que eu estou pregando. O coração de vocês ainda tão duro, estão duros. Então, assim, tem muita gente que também é a mesma situação, né? O coração dela ainda tá duro para a palavra. Jesus tá falando que cura, que liberta, que salva, que restaura, para você ficar firme, para você crer na palavra, para você crer na promessa, para você ficar firme naquilo que ele tem falado no seu coração. Mas o coração ainda tá duro, né? A pessoa ainda, ela vive vacilante, ela vive inconstante. Hoje ela tá lendo a Bíblia, amanhã não quer ler mais, não é verdade? Hoje ela tá orando, amanhã não quer orar mais. Hoje ela crê no milagre, amanhã fala que milagre não existe. Então é uma coisa que a gente tem que guardar o nosso coração, é da dureza, porque o mundo tá com o coração muito duro, principalmente aqueles que se dizem cristãos. Gente, quando você abre a internet, você vê o quanto de fariseu e escriba que ainda existe no nosso meio, não é verdade? O quanto de gente atacando o evangelho, atacando os cristãos, atacando os profetas, da mesma maneira que atacou Jesus. Então, assim, não mudou muita coisa não. O negócio é a gente ficar focado mesmo, igual Jesus ficou focado, vencendo tudo isso, olhando ali só mesmo na missão que ele veio para cumprir, pregando a palavra. Os discípulos ali, tendo muita dificuldade com os discípulos, que o coração ainda estava muito duro deles, né? Então vamos olhar para Jesus, porque os fariseus e os escribas existem e tá aí a internet para mostrar. Então vamos focar, amém? Nas nossas missões aqui na terra, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e ele perguntou para os discípulos, quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? E hoje a gente entende essa pergunta, né, gente? Hoje a gente entende. Hoje você olha para o mundo e fala, Jesus tinha toda a razão. Será que quando ele voltar, ele ainda vai achar fé na terra? Que ele ache em mim. Amém? Que ele ache em você. Essa fé que Jesus espera achar na terra quando ele voltar, que ele ache em mim, que ele ache em você. Amém? Coloca aí no seu coração aí, Senhor, nos comentários. Coloca aí que o Senhor ache fé em mim, Senhor. Que eu esteja focada, que eu esteja firme, que eu não esteja distraída. Que eu não deixe as acusações dos fariseus, dos escribas, a perseguição, né, a distorção do evangelho, que é muito grande, é o fermento dos fariseus, né? Jesus falando, guarda o seu coração dos fermentos dos fariseus. Por quê? Porque eles falam e não vivem. E tá cheio. Nossa, Pai, tá cheio de fariseus que só falam da boca para fora. Meu coração tá duro, não vive nada do que prega. Fala de amor, não prega amor é nada. Fala de amor, mas prega ódio. Vai entender, né? Vamos orar, né, gente? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela leitura de hoje. Senhor, nós vimos aqui vários capítulos que nós vimos em Mateus, mas todos eles são para ficar guardado mais fixamente em nossa mente e em nosso coração. Não é à toa que o Senhor permitiu Mateus escrever, Marcos escrever o mesmo e Lucas escrever o mesmo. E até mesmo às vezes João. Senhor, é para ficar bem guardado no nosso coração, é para a gente não esquecer. Como a gente viu a parábola da semente, do semeador que saiu a semear. O Senhor fala sobre a semente que cai na boa terra, a semente que cai entre os pedregais, a semente que cai entre os espinhos. Meu Deus, que o nosso coração seja sempre essa boa terra, em nome de Jesus Cristo. Que cresça, que essa semente venha vingar, venha dar frutos, em nome de Jesus Cristo. Que nós estejamos sempre focados na vontade do Senhor, Pai. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, pois o Senhor pergunta, quando eu voltar eu vou achar fé na terra? Pai, que o Senhor ache em mim, que o Senhor ache em cada pessoa que está nesse propósito.
em nome de Jesus. Muito obrigada por mais uma leitura de hoje. Dê a todos, Pai, um sono suave, de descanso, uma bênção, meu Pai, nessa noite. Essa pessoa que estava com dor, meu Pai, já começou a ser curada na hora da leitura, mas ela vai dormir sem dor nenhuma, vai acordar ainda mais fortalecida, restaurada, meu Pai, curada, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos para a tua glória, em nome de Jesus. Vocês digam amém, digam graças a Deus. Não esqueça, assim que terminar a live, deixa nos comentários que eu vou decidir se vai ser amanhã, a gente vai finalizar Marcos amanhã, ou se a gente vai finalizar Marcos na segunda. Lembrando que se finalizar na segunda, nós vamos terminar o Novo Testamento somente na primeira semana de julho. Se vocês falarem, não, pastora, vamos embora, amanhã estamos firme e forte. Aí que a gente vai terminar em junho. Então, depende de vocês, tá bom? Não me inscreva aqui, por quê? Porque vai acabar a live e os comentários vão sumir. Então, eu não vou coisar, tá bom? Em nome de Jesus. Amanhã eu vou pregar e eu vou ver se eu consigo gravar a mensagem de amanhã. Não é certeza. Ai, gente, tira print. Tira print em nome de Jesus Cristo. Não esquece de me marcar lá, não? Tá? Fala aí, coloca lá. Já li a metade do livro de Marcos. Amém, gente? Tira a print aí e me marca lá no Stories. E coloca assim, eu já li a metade do livro de Marcos. Já li Mateus completo, já li a metade do livro de Marcos. Tira um print bonitinho aí que vocês tiram eu com print tudo estranho. Mas pastora, a senhora não sossega. Eu concordo com vocês, eu não paro também não. A culpa é minha mesmo. Gente, então tá. Então, acabando aqui a live, deixa os comentários aí. Deixa eu ir lá, que eu ainda tenho que orar um pouquinho. Eu tenho que ler um pouquinho mais da palavra que eu vou pregar amanhã. Se eu não conseguir gravar a palavra pra você amanhã, eu vou fazer o seguinte. Eu trago a palavra durante a semana, que é uma palavra muito boa. Assim, uma palavra, assim, pra todos nós. A gente precisa ouvir sobre crescimento espiritual. Amém? Pastora, como é que te marca? Gente, é fácil. Você vai lá no Stories. Aí você vai pôr a foto, o print. Aí você coloca @pra.daniele.lopes. Aí vai aparecer a minha fotinha assim embaixo na sua tela. Vai aparecer a minha foto assim. Aí você clica na minha foto e pronto, já marcou, tá bom? Então é assim que você tem que fazer, combinado? Então coloca a foto, escreve pra.daniele.lopes. Vai aparecer minha fotinho, clica na minha foto, marcou, compartilha. É isso aí. Deus abençoe, gente. Boa noite. Amo vocês em Cristo Jesus. Depois a gente decide aí se é amanhã ou depois de amanhã. Beijo, fui.